E aqui no estúdio, para falar sobre as negociações do PMDB com o governo, nós recebemos o deputado Moreira Franco. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, o que o senhor pensa dessa aproximação do PMDB com o governo? Olha, o PMDB não precisa estar na base do governo para votar a favor das reformas. O PMDB não precisa de cargos na administração para apoiar a política econômica do governo, para apoiar a política social, inclusive a mudança de foco na política social que o governo Lula está querendo fazer. Isso o PMDB apoia de graça. Não precisa estar na base, não precisa ter cargo, não precisa nenhuma negociação. Até porque, nesses últimos 8 anos, o PMDB foi favorável às reformas. Eu, por exemplo, como deputado, fui o relator da reforma administrativa. E vejo agora, no projeto da reforma da Previdência, o presidente Lula retomar um dispositivo que eu criei na reforma administrativa, que é a fixação do teto para a administração pública brasileira. Então, não há necessidade de nenhum fisiologismo. Então, esse apoio inclui também a aprovação da taxação dos nativos. O PMDB está de acordo com esse dispositivo? Não, está dividido. Tem companheiros dentro do partido que é favorável, tem companheiros, eu, por exemplo, sou contrário. Por quê, deputado? Porque eu creio que a Previdência é um contrato que um cidadão brasileiro faz com uma entidade que tem a responsabilidade de gerir o dinheiro. Às vezes é um banco, no caso aqui é o governo. O cidadão não tem responsabilidade se o governo foi imprevidente, se ele não fez os cálculos atuariais adequados e que se agora o governo está com problema fiscal, problema de caixa e quer mudar o contrato. Não, eu creio que contrato é para ser cumprido. O presidente Lula, antes da eleição, disse que iria cumprir os contratos em plano internacional, no plano interno. Eu acho que isso é positivo, mas eu quero que o governo também cumpra o contrato com aqueles que já se aposentaram e que não foram instados para pagar no futuro nada. O senhor teria alguma alternativa à cobrança dos inativos, já que o governo insiste tanto em manter esse dispositivo? Alternativa eu tenho, é não cobrar os inativos. Ou então ele cria um contrato novo que diz que daqui para frente, quem entrar no regime da Previdência Pública ou do regime geral da Previdência, ele vai ter que, depois de aposentado, pagar X. E aí as regras são essas, é um novo contrato. Agora, você, no meio do processo mudar, eu não acho que seja positivo. E a respeito da reforma tributária, o que o PMDB pensa dessa proposta enviada pelo governo? Olha, o PMDB ainda não fez uma discussão sobre ela. Aliás, não fez discussão ainda nem sobre a reforma da Previdência, nem sobre a reforma tributária. Porque, lamentavelmente, o atual comando do PMDB está muito envolvido nessa história de estar no governo, estar fora do governo, tem cargo, não tem cargo. Esse fisiologismo que eu já há algum tempo, há uns 2 anos, eu tenho combatido, porque isso é ruim para o partido. A opinião pública não quer isso. As pessoas querem que os partidos políticos sejam instrumentos para resolver os problemas econômicos, sociais, para construir um futuro e uma democracia mais justa do ponto de vista social e não para ficar boletado nos cargos. O PMDB apoiou o governo Fernando Henrique, teve 3 ministros no governo Fernando Henrique, perdeu a eleição, gente. Quem perde eleição é porque o povo não quer que fique no governo. Então, mal perdeu a eleição, no dia seguinte já fica arrombando a porta do ministério, querendo entrar a qualquer preço no ministério do governo que ganhou e que derrotou. Eu não acho isso moralmente correto, politicamente adequado. Por isso, eu tenho defendido que o partido deve ficar independente. Apoia as reformas. O presidente Lula, o deputado Luizinho, não precisa ter nenhum constrangimento. O PMDB não é necessário estar na base para apoiar a reforma. Ele vai apoiar. Deputado, uma última pergunta. No Senado, o PFL e o PSDB se uniram, formaram um bloco da minoria e estudam chamar o PMDB para fazer parte desse bloco. Se isso acontecer, isso pode repercutir aqui na Câmara? Isso pode acontecer aqui na Câmara também? Olha, isso não vai acontecer. Eu creio que, pelas informações que nós temos, no Senado há uma vontade de participação com o governo, de participação na base, muito mais consolidada e intensa do que na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que essa hipótese é uma hipótese que não ocorrerá.
Mas, do ponto de vista partidário, a posição que une o partido, que hoje tem companheiros que querem ir para a oposição a qualquer preço, e tem pessoas que não podem ficar fora do governo, adoram cargos, querem cargo a qualquer preço. Eu creio que o ideal para o partido é a independência, que garante ao presidente Lula apoio para as reformas e garante ao PMDB possibilidade de ter a opinião pública fazendo uma avaliação positiva da prática e dos compromissos do partido. Ok, deputado Moreira Franco, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E a terça vai ser... Quarta-feira, 13 de agosto, está entrando no ar na sua TV Câmara, direto de Brasília para todo o Brasil, Visão Crítica, a análise dos principais fatos do dia a partir da leitura das primeiras páginas dos jornais. O nosso convidado de hoje é o deputado Wellington Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. E antes mesmo de nós entrarmos nas notícias dos jornais, até porque não houve tempo de sair isso aqui em primeira página, não é uma coisa também sacramentada para sair com grande destaque, nem nos jornais do Rio, mas já está na internet a possibilidade, ou quase o acerto, para o ex-governador e atual secretário de Segurança do Rio, Antony Garotinho, sair do PSB para o PMDB e não mais um retorno ao PDT, como vinham especulando os jornalistas na imprensa. É certo isso? Certo, como você disse, ainda não. Mas já na segunda-feira, que tomamos café com o governador, o presidente da Assembleia no Rio, o deputado Pisciani, o senador Sérgio Cabral, o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, eu e o governador, quando se conversou sobre isso. Ontem o governador já conversou com o deputado Michel Temer, hoje ele conversa com o senador Renan Calheiros, no sentido de fazer uma avaliação do ambiente que vai encontrar no PMDB nacional. No estado do Rio de Janeiro não há nenhuma dificuldade para a entrada, não só do governador Garotinho, como dos prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, que ele lidera, da própria governadora. E tudo indica, eu acredito, que aqui também, em Brasília, no comando nacional do partido, não haverá nenhuma dificuldade. Agora, o ex-governador, ele tem manifestado que o interesse dele mesmo era continuar no PSB. Ele está sendo posto para fora do PSB e até de uma maneira curiosa ou inusitada, porque não está submetido à direção nacional em coisa alguma. Foi apenas o recadastramento dele que foi rejeitado e, com isso, ele não pode continuar afiliado. É um cacife grande, como o senhor mesmo ressaltou, ele lidera um grupo muito expressivo e teve mais de 15 milhões de votos nas eleições passadas para presidente da República. É um reforço poderoso e valioso para o PMDB do Rio de Janeiro, mas em nível nacional o senhor considera também que a entrada do Garotinho é melhor, mais proveitosa do que possa provocar alguma divergência interna dentro do partido? A divergência interna é da natureza do PMDB. O PMDB é um partido que não tem dono, o militante já entra major, cria logo corrente de opinião, o que é um dado positivo. Eu, por exemplo, sou contrário à participação do PMDB no governo Lula. Esse núcleo está tentando arrombar a porta do Ministério e conseguir um lugar no Ministério a qualquer preço. Eu não acho isso bom. Como também eu votei contra a reforma da Previdência, por diversas razões que eu já expliquei e particularmente em função dessa proposta de subteto que essa reforma da Previdência faz, que é nociva aos interesses da administração pública brasileira, de modo geral. E isso não tem problema nenhum. Eu creio que a entrada do governador Garotinho, do grupo dele, se de fato vier a ocorrer, já que a entrada em um partido é uma decisão pessoal, ela vai fortalecer o PMDB no Rio de Janeiro e vai fortalecer o PMDB nacional. Vai somar, né? Soma. Bem, vamos passar então para as manchetes principais, já que o deputado Moreira Franco falou das reformas, e são as reformas que estão nas manchetes principais, tanto da Folha. Falta de acordo atrasa as reformas, PFL retarda trabalhos na Câmara e governo adia a votação da Previdenciária. Governistas ainda discutem a tributária. No Correio Brasiliense, governo apressa Previdência e recua na reforma tributária. No Jornal do Brasil, Senado vai comandar debate da reforma tributária. Agora, gostaria que nós
começássemos pela reforma da Previdência, até porque surgiu um novo lobby, já que o senhor tocou na questão do subteto, que está nos jornais de hoje, que é o lobby dos executivos nos estados, né? Quer dizer, de funcionários que são dos executivos, até delegado de polícia e também da polícia militar, estão tentando um subteto vinculado ao subteto ligado ao judiciário, subteto do judiciário e não ao subteto que hoje é vinculado ao governo do estado, ao governador do estado recebe. E é um lobby poderoso que recebeu, inclusive, apoio aqui ontem do líder do partido do governo, do líder do partido do presidente, do líder do PT, Nelson Pellegrino, que subscreveu esse apoio a essa reivindicação. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu apresentei uma emenda à reforma da Previdência exatamente para regular a questão do subteto. Eu fui o relator da reforma administrativa quando se elaborou toda essa proposta do teto, e tinha um teto nacional, um teto para a administração pública que era não o presidente da República, o governador do estado, que não é cargo de carreira. Certo. Tanto é que agora mesmo o governador do Piauí baixou o vencimento dele para R$3.000, mas sim uma categoria que é carreira, que é o ministro Supremo. A maioria do Supremo é composta por funcionários de carreira. Esse sim, na alta esfera da administração, servem de teto, porque tem uma carreira. E esse teto, ele vinha numa escala no Poder Judiciário que iria até juiz. Era o STJ, os tribunais estaduais e até juiz estadual. E em função dessa estrutura, se organizava não só o Poder Judiciário, mas o Executivo e o Legislativo, ou seja, se tinha uma estrutura nacional. Essa proposta que o governo faz, ela desorganiza isso, porque propõe 3 subtetos, cria privilégios, porque, primeiro, fez uma distinção do Poder Judiciário, depois, em função das pressões, aceitou a entrada dos procuradores, depois do Ministério Público, depois dos defensores e, evidentemente, está mobilizando o conjunto mais forte da administração pública no Brasil inteiro para querer participar desse privilégio criado por essa proposta. Como é que o senhor vê que vai ser a tramitação com tantas frentes assim? Eu creio que abrir tantas frentes assim é um procedimento equivocado, política e administrativamente, e tira a possibilidade de se ter uma visão estratégica da administração. Eu tenho reiterado no meu partido e com líderes que eu conheço e convivo, que a emenda que eu fiz me parece a mais justa, a mais adequada, que é a de se ter um teto nacional, que seria o do ministro do Supremo Tribunal Federal, e o teto estadual seria o do desembargador, para toda a administração, e não essa colcha de privilégios em que, em função das pressões e dos acertos, se escolhe um ou outro. Porque isso prejudica a administração pública. Você veja que injustiça está se fazendo com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que não está dentro dessa estrutura, que no Piauí o teto da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque o governador resolveu que ele tem casa, comida, roupa lavada, tem secretária, tem motorista, gasolina, isso, aquilo, outro, e todos os governadores têm, o presidente da República tem, mas o policial vai ter como teto R$3.000. Mas ele, policial, não tem casa, não tem comida, não tem roupa lavada, não tem carro, não tem gasolina, não tem nenhuma das mordomias que o governador tem. Então, isso me parece uma injustiça profunda que nós temos que corrigir antes que se crie, que se faça com as outras categorias da administração o que o Brasil fez com o magistério. Há 30, 40 anos atrás, eu vou dar um exemplo de um ilustre professor do Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, o professor Vandyck Lones da Nóbrega, por exemplo. Ele era um homem de classe média, criou seus filhos nos bons colégios, deu uma boa educação aos filhos, viveu com dignidade e com postura e era professor do Pedro II. Hoje o professor do Pedro II está no CEP lutando para aumentar o vencimento em poucos reais, não tem condições de comprar um apartamento, o que é uma barbaridade. Estão querendo fazer isso com as outras categorias. Bem, vamos fazer o primeiro intervalo do programa, voltamos em seguida.
Visão Crítica está de volta hoje com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, e nós estávamos falando aqui sobre as reformas, e o deputado lembrando até o professor Vandic Londres da Nóbrega, eu que sou do Rio de Janeiro também, uma grata recordação essa do professor, do tempo que a escola, né, o Pedro II e as escolas estaduais do Rio de Janeiro também eram escolas do Brasil inteiro, né, eram outros tempos, né? E o magistério ganhava bem, tinha dignidade. dignidade. Tudo era melhor, claro. né? Bom, deputado, como é que o senhor vê essa questão da reforma da Previdência no Senado e a reforma tributária? Um jornal aqui, o Correio Brasiliense, dá como manchete hoje que o governo apressa a Previdência e recua na reforma tributária. Muita gente diz que a reforma tributária é que é o X da questão, é que é a reforma urgente realmente no Brasil. Mas o governo agendou a reforma da Previdência, está tocando a reforma da Previdência, e agora no Senado há uma ameaça de revisão parcial do texto que sequer foi aprovado ainda aqui na Câmara, mas já se anuncia uma revisão lá, o que vai retardar a aprovação dessa reforma. Ela vai voltar à Câmara, em suma, uma complicação, uma tramitação muito mais complexa, como foi a tramitação no governo passado, quando o senhor era assessor especial do presidente Fernando Henrique, acompanhou de perto toda essa confusão. Como é que o senhor vê isso hoje? Olha, eu vejo que, de fato, está muito confuso o processo de negociação, de tramitação da reforma. Eu fui, antes de ir para a assessoria especial do presidente, eu fui relator aqui na Câmara da reforma da Previdência, da reforma administrativa. E os procedimentos de negociação, de tramitação, eles eram mais organizados, porque se cuida de estruturas muito grandes. O Brasil é um país muito grande e quando se define uma regra aqui, ela tem que ser muito bem pensada, muito falada, de conhecimento geral, para que ela vija, senão não vai ter resultado nenhum. Então, eu creio que essas ideias meia sola, né? Sim. E atalhos que se criam, e um deles é o que está se propondo hoje, e ontem se falou muito nisso, que seria a reforma tributária passar a toque de caixa na Câmara, sem que houvesse nenhuma mudança, para o Senado discutir. Ora, isso aí é uma agressão a ritos institucionais e constitucionais. Não vai conseguir fazer isso assim, a não ser que pratique uma violência de uma brutalidade, como se fez aqui para aprovar na calada da noite a reforma da Previdência, com medo dos 50, 60 mil servidores que viriam aqui protestar. Agora sem a liderança formal do PT, como foi durante os 8 anos do presidente Fernando Henrique. E eles que no passado lideravam esses grupos, ficaram com medo deles e aprovaram a Previdência no sufoco aqui dentro até as 4 horas da manhã. Esse que irritou muito os manifestantes. É evidente que esse tipo de procedimento não funciona dessa maneira. Nenhuma instituição, nenhum grupo social. Nós somos uma sociedade democrática e séria. Não se pode enganar as pessoas, querer atropelar ritos processuais, tramitações que estão definidas ou pelo costume ou pela regra formal. E a regra formal determina que a reforma tributária seja discutida na Câmara, vá para o Senado e seja apreciada pelo Senado. Eu até, pessoalmente, acho que se deveria garantir, sim, o papel revisor do Senado. Ou seja, quem revisa não é revisado. Quem revisa dá a palavra final. Então, o Senado tem que dar a palavra final. Isso, no caso da Previdência, também valeria? Valeria para tudo, para a lei, para a reforma constitucional, porque está se tirando o papel revisor do Senado com esse vem e vai. O Senado exerce o papel revisor e o projeto ou de reforma ou de lei ordinária volta para a Câmara. Onde não pode ser mais mexido, pode ser aprovado ou rejeitado. Sim, mas é uma revisão. Mas é uma revisão de qualquer porque maneira. pode retirar Exatamente. dispositivos acrescentados no Senado. Agora, deputado, o senhor que trabalhou naquele período todo do governo Fernando Henrique, excetuando a parte da relatoria da reforma administrativa, mas quando o senhor estava lá dentro do Palácio acompanhando a tramitação da discussão da reforma tributária, eu não digo nem tramitação da reforma, porque ela não chegou a tramitar. Mas nós tivemos mais de um ano e meio, 1 ano e 8 meses, uma comissão especial dedicada a esse assunto, presidida pelo então deputado e hoje governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, do seu partido.
e que chegou, junto com o Mussa Demes, do PFL do Piauí, que era o relator, chegou a um acordo bom, aceitável para toda a sociedade e que, no entanto, não prosperou porque o Palácio do Planalto não quis. Não houve nenhuma intenção, nenhuma vontade política do governo de efetuar realmente a reforma tributária. Como é que o senhor vê isso hoje, por exemplo, o governo querendo acelerar a tramitação para mandar para o Senado para ver se esse negócio passa, já que não passou naquele período? Será que é isso? Será que já foi tudo discutido naquele momento e agora é só tocar adiante ou não? Ou nós vamos ter mais uma coisa episódica e pontual de ICMS, de coisas assim, CPMF, que nós estamos vendo aí nos jornais? Não, olha, eu vejo que é exato, você meteu o dedo na ferida, é exatamente o mesmo problema do governo passado. O que interessa ao governo atual, nesse caso, na realidade são ele tem dois objetivos, prorrogar a DRU e a CPMF. O que interessou sempre ao governo passado. O governo passado, para a reforma, ele tinha receio da reforma tributária, na medida em que o governo federal tem de independência de recursos no orçamento é um percentual muito baixo, é só 6%. O resto agora, tudo é vinculado. Essa questão da se muda desvinculação, essa questão da desvinculação levanta um fantasma de que os governos estaduais poderão desrespeitar eles desrespeitarão. Se desvincularem a área de educação, a área social, educação e de saúde, modo geral, basicamente, se desvincularem a área social, seja do governo federal, do governo estadual e do municipal, o que foi um grande avanço na gestão pública no Brasil e o que permitiu que os índices de avanço social que são reconhecidos mundialmente crescessem no governo passado, foi exatamente a vinculação. Se desvincular, o senhor acha que vão. Os governos vão pagar pessoal, pagar juros, pagar banqueiro. O governo federal vai continuar alimentando obrigatoriamente o sistema financeiro brasileiro e garantindo lucros absurdos ao sistema bancário. Bom, queria passar então para a manchete principal do Globo de hoje, já que o deputado falou dessa questão do social, da desvinculação, é exatamente isso. A unificação da área social vai ampliar benefícios a carentes. O volume de verbas aumentará em 60% para atingir 6.900.000 famílias carentes em todo o país. Nós vemos o governo também um passo para frente, um para trás, dois para frente, dois para trás, nessa questão social. O próprio Fome Zero, muita gente hoje olha com ceticismo, que tinha tanta esperança dentro do próprio partido do governo e da base aliada, vê com certa desconfiança as intenções que não saem das intenções. Como é que o senhor vê mais essa que está na manchete principal do Globo? Para mim, pela experiência desses 7 meses, o Fome Zero é gestão zero. Na realidade, o programa, a ideia do programa é muito boa, mas a incapacidade ficou comprovada. Não há gestão de um programa importante. Agora, essa medida proposta pelo governo Lula, eu aplaudo, eu acho absolutamente necessária, ela já vem tarde, já devia ter sido feito. O Brasil gasta uma fortuna em programas sociais. Você veja que as projeções para o ano que vem é de gastos em torno de 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E esses 8 bilhões de reais não chegam aos pobres. E não chega aos pobres porque a universalização como filosofia de aplicação de recursos em programas sociais, no Brasil, é para manter esses privilégios que nós estamos querendo acabar, porque o dinheiro não chega ao pobre, não chega nem sequer à classe média, chega à classe média alta, que é a grande beneficiária das grandes aposentadorias, das grandes pensões de seguro-desemprego, etc. Essa medida, eu espero que o governo Lula tenha força para fazer isso, porque ela vai efetivamente racionalizar a política, a aplicação dos recursos sociais. Bom, e nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltando para o terceiro tempo do Visão Crítica, hoje com o deputado Wellington Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, e vamos passar
ainda na área social, mas agora já na área da administração pública, porque, na verdade, isso aqui também tem economia, política, social, tudo. É a manchete principal do Valor Econômico. Lula manda Ministério tocar obras públicas já. E a verdade é que o próprio ministro Anderson Adalto dos Transportes já saiu dizendo que obra que tiver com 70% já orçado ou tocado, aí vai ter que ser concluída, como é o caso das rodovias Fernão Dias e Regis Bittencourt. Fernão Dias, que é São Paulo, Belo Horizonte, e Regis Bittencourt, São Paulo, Curitiba, conhecida como Rodovia da Morte. Quer dizer, são obras históricas, né, na verdade, são reclamos das sociedades locais e de transportadores, de todo mundo, setores produtivos. Aí, falando da Mercosul, que é questão da Regis Bittencourt, que é questão do Mercosul, afeta diretamente esse corredor aí, mas o que interessa é que o governo, de um lado, unifica a área social e, de outro, manda tocar as obras públicas. Parece que o governo está entrando numa nova etapa. O que o senhor acha? Olha, é bom que o ministro dos Transportes inclua nesses exemplos o contorno de Volta Redonda. Você sabe que tem uma rodovia Lúcio Meira, que liga Rio São Paulo a Rio Bahia. E é um trânsito muito intenso e tráfego muito pesado. E passa dentro de Volta Redonda. Eu consegui, no final do governo Fernando Henrique, recursos para concluir esse contorno, que é uma obra que vem desde 86, está com 85% da obra feita e no começo do governo Lula a obra foi paralisada. E, evidentemente, vai até aumentar o custo dela, porque o reinício da obra vai custar mais caro. E eu espero que se houvesse dinheiro, porque isso aí não não adianta só querer, precisa mandar dinheiro para o ministro e para os ministérios que estão na execução. Porque senão vira o que se brincava muito no governo Fernando Henrique, que chamava lá aquele salão de solenidades, sim, de Cabo Canaveral, porque ali ficava o lançamento desses programas, dessas ideias, e acabava que não dava em nada porque não tinha dinheiro. E em 7 meses aquilo lá vai estar virando Cabo Canaveral, porque toda hora anunciam. Agora o senhor falou desse exemplo aí de Volta Redonda e disse que a obra começou em 86, coincidentemente, em 86 foi quando o senhor foi eleito sucessor do governador Brizola e começou o seu mandato como governador do estado ali, e foi ali que começou essa obra e não acabou por quê? Porque é uma obra federal, é uma rodovia federal, liga duas grandes rodovias de responsabilidade federal. A obra vinha sendo executada pelo governo federal. Adiante. E já vinha adiante. Essa obra começou com a execução direta pelo DNR, uma pressão enorme minha como governador, o atual prefeito era deputado estadual, pressionou muito. Depois essa obra foi delegada à Prefeitura de Volta Redonda, houve um problema de corrupção lá, o Tribunal de Contas da União mandou retomar o comando da obra, a obra foi reincorporada às atividades do DNR, depois passou para o DENIT e agora a obra foi paralisada com 85% da obra feita. Concluída. Agora, essa questão que o senhor falou da corrupção, que é uma questão endêmica no país, ela também remete a uma outra indagação. Será que esse governo, por ser um governo de esquerda, por ser um governo que luta pela transparência na administração, ele teme que cair nessas mesmas armadilhas, que são as armadilhas tradicionais e históricas, como a corrupção na administração pública municipal? Olha, corrupção não tem ideologia. Corrupção não é de direita, não é de esquerda. Corrupção tem a sem-vergonhice. É uma visão que os corruptos têm de que aquele dinheiro, que é um dinheiro público, pode ser confundido com o dinheiro dele, com o dinheiro privado. Então, é uma ação de natureza pessoal e delituosa. O que tem que se fazer é um trabalho constante, permanente de acompanhamento. É uma legislação que atue nas causas. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela contribui de maneira muito decisiva para diminuir muito a corrupção, tanto no plano municipal quanto estadual e federal. E os tribunais de contas, as ouvidorias e os órgãos de acompanhamento e de fiscalização, eles devem ser mais eficazes, mais permanentes e permanência. Corrupção não se resolve com espasmos, se resolve com estruturas formais e permanentes de fiscalização e acompanhamento. Bom, e também na primeira página dos jornais de hoje, o destaque para a decisão da juíza aqui em Brasília, a juíza Celene Maria de Almeida,
que suspendeu a sentença que proibia o plantio e a comercialização de soja transgênica no país. Essa sentença está sendo bastante debatida hoje, foi ontem e hoje também aqui, inclusive a ministra Marina Silva é contrária. Nós tivemos o exemplo da soja que foi plantada no Rio Grande do Sul e ao Paraná também, e que acabou gerando uma medida provisória para a sua comercialização, porque tinha virado uma super safra de soja, não se ia jogar fora. Como é que o senhor vê essa questão agora da juíza Selene? Olha, a ministra Marina Silva está contra a posição do governo que ela serve. Eu acho que em assuntos dessa natureza, o governo que é tão rigoroso na cobrança da fidelidade quando fala das questões políticas, na luta interna, agora mesmo está querendo cobrar do PCdoB o funcionamento do centralismo democrático por ser o PCdoB um partido leninista, de estrutura leninista. Tem que cobrar dos seus ministros coerência, firmeza, unidade. Muito mais do que do partido, já que tem que haver uma unidade de ação dentro do governo para ser eficiente muito maior. Eu creio que isso aí é uma questão polêmica, tem aspectos legais. A juíza, nas atribuições e no entendimento que tem, tomou uma decisão que até vai ao encontro e não de encontro o que o governo já tinha tomado quando baixou a medida provisória, e que as pessoas que estão contrárias têm que recorrer à justiça. Isso faz parte do dia a dia democrático. Bem, passando para outra notícia que também tem a ver com o campo, não com a agricultura, mas com o movimento dos Sem Terra. Aqui nós temos a foto, inclusive, de Sem Terras protestando com as mãos na cabeça contra a ordem judicial que suspendeu a marcha no Rio Grande do Sul. São os Sem Terra que estavam caminhando para São Gabriel e encontrariam na estrada, no sentido contrário, ruralistas que caminhavam ao seu encontro. E isso causou apreensão ao juiz, que determinou a suspensão da marcha e o protesto. Mas o que está aqui na primeira página do jornal é Sem Terra ferido em choque com PM em Alagoas. Lá no outro extremo, um no Rio Grande do Sul, outro em Alagoas, um manifestante levou um tiro na perna quando a polícia militar dispersou a bala um grupo de militantes do MST que bloqueavam a rodovia AL-220 a 160 quilômetros de Maceió. E em Mato Grosso, trabalhadores sem terra fecharam 2 rodovias federais e ocuparam a sede do INCRA, em Cuiabá. Como é que o senhor vê essa situação sem terra? Eu creio que o governo Lula tem que tomar muito cuidado e todos nós torcemos para que ele não fique igualzinho ao governo Sarney. Porque os personagens que haviam no governo Sarney, eles estão voltando. Estavam todos apagados, todos controlados, todos incorporados ao establishment, aos procedimentos democráticos. O MST era um deles. A UDR, que ninguém nem sabia quem era mais o presidente da UDR, o deputado Caiado, que veio das ruas, surgiu nas ruas liderando a UDR, já estava aqui na Câmara colhendo assinatura de deputado para colocar a reforma política na convocação extraordinária para discussão. Agora a UDR está na rua, o MST está na rua, daqui a pouco o Caiado está de novo comandando os ruralistas. Já voltou aquele programa do leite, distribuindo leite. Existe um processo de decisão, um certo ambiente de desordem social, de inquietação social, e isso é muito ruim. Mas o senhor vê uma saída, o senhor vê com otimismo esse movimento e a determinação do governo de negociar com eles? Olha, eu creio que o governo federal organiza a sociedade. O governo federal tem que ter políticas muito claras, certas ou erradas, não importa. Mas para que a sociedade tem que definir com clareza. Nós somos 170 milhões, todos voltados, todos analisando e vendo a posição do Palácio, a posição do presidente da República. O que eu tenho visto é muita indefinição, muita complacência, muita divisão, que é exatamente o que havia no governo Sarney, uma desordem, falta de autoridade política. E isso eu acho ruim, porque daqui a pouco nós podemos estar, para a infelicidade de todos nós, e vamos
rezar a Deus e trabalhar para que não haja, uma inflação de 85% ao mês, como havia. Naquele tempo. Felizmente, agora está havendo deflação. Exatamente. Bem, para encerrar o programa com a nota amena, se é possível considerar essa nota amena, perguntar para o Luiz Monte, lá do Grupo Gay da Bahia, ele não vai achar, tanto que já está protestando na imprensa hoje, a charge do Chico Caruso. Segue o baile, música incidental, em cima da foto que já saiu há tempos na imprensa, da prefeita Marta Suplicy e do presidente da República tocando aqui os instrumentos, a galinha preta, que parece mais um urubu, símbolo do Flamengo aqui na frente, e chegando por trás o ministro Márcio Tomás Bastos para jogar um veado em cima, certamente, do presidente, porque o ministro falou ontem que jogar uma galinha em cima da prefeita era o mesmo que jogar um veado em cima de um homem que estivesse falando. Agora ele reconhece aqui na primeira página que foi uma gafe com a prefeita. Mas como é que lição que o senhor tira desse, que conclusão o senhor tira desse episódio? Que nós todos, principalmente as autoridades, têm que entender que palavra é invenção do diabo, não é de Deus. Os homens, eles brigam, fazem guerra e dizem essas barbaridades pelo mau uso das palavras. Eu não tenho dúvidas que o grande problema que a candidata Marta Suplicy a prefeita de São Paulo vai ter na campanha inteira é uma quantidade de galinhas sendo jogadas no palanque dela por causa desse episódio. Não tanto pelo protesto, mas pela reação do ministro que acabou jogando essa coisa no cenário nacional, né? Seria um protesto pequeno, acabou virando um protesto. Claro. E ganhou uma cor nacional. Ou então um viadão na parada gay. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Visão Crítica vai ficando por aqui, já estourando um pouco o horário. Nosso e-mail para contato está embaixo da sua tela. Um ótimo dia para todos. Continue com a TV Câmara. Amanhã às 8h30 nós estamos de volta. Até lá. Como está o Brasil a partir da instalação do governo do Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Lula da Silva? Sobre este assunto, eu vou conversar com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado Moreira Franco tem uma biografia riquíssima na área política, é uma presença muito marcante no Congresso Nacional, mas teve 2 cargos executivos muito importantes e que certamente ele registra como enriquecimento de sua biografia de homem público. Ele foi prefeito de Niterói, a bela cidade, e foi governador do Rio de Janeiro, que é aquele monumento de beleza e de deslumbramento que todos os brasileiros e os estrangeiros também admiram. Deputado Moreira Franco, nós estamos bem nesses meses do governo que se instalou em janeiro? Olha, do ponto de vista macroeconômico, eu acredito que sim. O governo conseguiu voltar aos índices de junho do ano passado, quando o mercado, as pessoas começaram a ficar preocupadas com a hipótese de uma vitória do PT, do Lula, nas eleições. E ele conseguiu isso exatamente porque fez deste primeiro ano do governo Lula o 9º ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Do ponto de vista macroeconômico, a política continua... Não mudou nada, não mudou nada, continua a mesma. Evidente, as consequências é um aumento brutal do desemprego. Quer dizer, nunca tivemos um desemprego tão grande como estamos tendo agora. A inflação está sob controle, um controle tenso. Não há dinheiro, quer dizer, hoje conviver-se com a nota de R$100 é uma raridade, é uma coisa dificílima. Faz muito tempo que eu não vejo uma na minha frente. Claro, você vai ao banco hoje para trocar dinheiro, eles te dão R$1.000 em notas de 10, porque não há dinheiro no mercado. A pequena e média empresa extremamente acossada, com medo, inquieta, e os impostos aumentando. Então, esse quadro, evidentemente, causa o que em engenharia se chama de fadiga dos materiais. Principalmente aqui no Congresso, em que o governo trouxe de volta, com muito mais força, a liderança de sempre. Zé Sarney no Senado, Antônio Carlos. Aqui na Câmara, basicamente, o comando da base é o mesmo do Fernando Henrique Cardoso. Então, a população está... inquieta, atônita,
Daí, eu não tenho dúvida, a razão da sucessiva queda de popularidade do governo. A gente estranha um pouco, porque o desgaste do governo é evidente nesse período, mas ainda o presidente Lula da Silva tem muita gordura a queimar, embora a queda dele tenha sido uma queda da última pesquisa feita pela Census, que foi divulgada recentemente, foram 7 pontos mais ou menos. É uma queda, 7 pontos percentuais, é uma queda muito expressiva. Mas, deputado Moreira Franco, nós ouvimos um discurso de campanha do então candidato Lula da Silva, principalmente aquela parte que se relacionava com as questões sociais, aquele compromisso do qual o Brasil acreditou e por isso deu aquela votação esmagadora a ele, mas de repente nesse período todo, somente agora ele juntou todos esses programas, mas realmente a gente não percebe o detalhe de enriquecimento do sucesso do programa. Olha, eu creio que a proposta, a coragem até de unificação dos programas sociais que o governo do PT vem fazendo, eu sou favorável, eu apoio, já me manifestei publicamente o apoio a essa medida. Eu creio que eles terão instrumentos para dar mais racionalidade, para fazer... controle também, não é, deputado? Claro, controle e ter um cadastro que seja mais justo do ponto de vista do atendimento à ampla maioria da população. Porque o grau de desigualdade no país, decorrente de uma concentração de renda milenar, é muito grande. Nós temos mais da metade da população, quase 70% dela, vivendo numa situação de pobreza e abaixo da linha de pobreza. E é impossível se criar uma sociedade democrática com essa injustiça social. Então, o governo do Lula, nesse particular, tem um dado que eu considero positivo, é que ele está forçando a sociedade brasileira, a elite brasileira, a entender que crescimento sem desigualdade não leva a lugar nenhum. O Brasil cresceu no passado, mas a estrutura de distribuição de renda permaneceu a mesma. E exatamente por não distribuir renda, gerou essa desigualdade brutal que nós estamos sendo obrigados a viver e que se manifesta de maneira mais dramática nas grandes áreas urbanas e atingindo fundamentalmente os jovens. Eu creio que a fusão dos programas sociais pode significar, e eu espero, e ajudarei no que for possível, para que isso se transforme num avanço no sentido de diminuir a desigualdade social e econômica que existe no Brasil. Deputado Moreira Franco, é sabido que sempre o Executivo tem uma participação muito importante nas decisões do Legislativo, portanto, do Congresso Nacional. Sempre ele interfere, é uma força que ninguém pode negar. E quando se fala em reforma política, a gente pergunta, o governo quer? O que é que o senhor acha? Não quer. O governo não quer, e não quer e o dado que eu tenho, que me dá essa convicção tão firme, é o método que ele usou para compor a base parlamentar, a maioria parlamentar dele. Ele simplesmente radicalizou no uso dos instrumentos de cooptação, de pressão, de envolvimento, de troca-troca, de reorganização partidária, de desmerecer a fidelidade partidária, ou seja, de fazer tudo aquilo que o PT combatia e denunciava na base dos governos passados, particularmente do governo Zé Sarney. Eles estão fazendo a mesma coisa. E, evidentemente, quem faz isso é porque não quer reforma política, como os outros também não quiseram. Ele que vinha com uma esperança de mudança, o governo do PT absorveu tudo que havia de ruim dos governos passados e está praticando com grande desenvoltura os mesmos métodos. E quem pratica esses métodos não quer reforma política. O senhor, com essa longa experiência, essa capacidade analítica, o quadro que se mostra no Brasil, ao Brasil, com relação ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, esta disputa de alguns setores com as decisões da cúpula e desse núcleo de poder que se localiza lá no Palácio do Planalto. A gente tem a impressão que esse partido virou, que o Partido dos Trabalhadores mostrou uma face stalinista que a gente ignorava, ou é enganado o analista que pensa assim? Não, eu creio que o PT, ele nisso nunca enganou ninguém. Quer dizer, do ponto de vista de organização partidária, eles trouxeram muito de uma experiência que foi rica e que tem aspectos positivos, que é a perspectiva leninista de organização partidária.
ou seja, o centralismo democrático, existe uma discussão interna, mas decidido internamente, a decisão tem que ser cumprida. Agora, essa prática pressupõe um respeito ao programa. Na oposição, o PT tinha esse ficavam respeito. todos unidos, e agora... Tinha. Certo. Agora, hoje existe Certo. uma incompatibilidade gritante entre o que o governo pratica, principalmente no campo macroeconômico, e o programa do PT. Ou seja, quando manda para cá a reforma da Previdência, eles fazem uma proposta muito pior do que aqui veio. No caso, introduziram, por exemplo, na reforma da Previdência, a questão do teto remuneratório do servidor público. Eu fui relator da reforma administrativa na Câmara, eu é que formulei a proposta do teto, só que a minha proposta era de um teto único nacional. Eles estão fazendo 3 tetos, um nacional e 3 estaduais, e tendo que pensar categorias em função da capacidade de pressão dessas categorias, criando privilégios. Então, ou seja, é uma coisa que desorganiza mais a administração pública do que a proposta no governo Fernando Henrique, que eles combateram tenazmente. Então, essas pessoas, esses militantes, querem preservar a fidelidade programática. E o núcleo de poder, o comando do PT, acha que tem compromisso com o governo, tem que fazer essas mudanças que o Fundo Monetário, que o que eles chamam de neoliberalismo impõe, e para isso querem usar o centralismo democrático. Daí esse desarranjo que, na minha opinião, ele vai perdurar enquanto esse conflito político e ideológico não for resolvido. O observador, que é o senhor, e o analista, que é o senhor, se juntam na mesma pessoa e respondem a pergunta: esse partido, o governo deste partido, do Partido dos Trabalhadores, com seus aliados, esse governo tem futuro? Olha, eu creio que tem futuro. A presidência da República no Brasil... Não, a presidência da República no Brasil é muito forte, muito forte. E, evidentemente, ela encanta as pessoas. Eu espero que o núcleo de poder, o presidente Lula, não se deixe encantar pela presidência a ponto de perder noção da realidade, porque aí é uma tragédia. E nós já tivemos experiências desse tipo. Nós já tivemos governo muito fraco, como o governo do presidente Sarney, que o Ulisses mandava. Hoje, quem é o Ulisses do governo Lula é o presidente do Senado, o senador José Sarney. Ele, na realidade, manda mais no governo do Lula. O senhor vê como a política, claro, para o telespectador observar bem isso, como mudam as coisas, mas os personagens continuam ali, mudam de posição só. Sai fulano e entra Beltrano. Mas isso aí é porque o Lula, o PT, está rasgando os compromissos de campanha. Porque eles foram eleitos com a ampla maioria pela população, e nós perdemos, e eu um deles, exatamente para mudar esse quadro, e mudar com pessoas novas. Então, quando ele traz essas pessoas, ele inexoravelmente traz o método que as pessoas usaram, a perspectiva, a visão, os hábitos, o costume e a cultura dessas pessoas. Por isso, essa decepção profunda. Então, você me disse... E é difícil mudar costumes, né? Muito difícil, mas mudança democrática é mudança cultural, é mudança de costume. Não se muda em um regime democrático nada se não tiver a noção de que a mudança se dá primordialmente no campo cultural e no campo dos costumes. Então, para rapidamente falar sobre o futuro, se eu acho que o governo dá certo, eu acho que tem todas as condições para dar. E creio que ele hoje tem um dado muito, muito tranquilo. Ele não tem um adversário, um concorrente posto para a reeleição. O Fernando Henrique, por exemplo, desde o primeiro dia tinha, que era o próprio Lula. O Lula não tem concorrente. E o PSDB, os tucanos paulistas, estão cometendo um grande equívoco que pode ser um crime, porque eles estão impedindo que São Paulo, onde o conflito eleitoral e político brasileiro se dá de maneira mais aguda, o PSDB de São Paulo apresente à Prefeitura de São Paulo uma alternativa que possa aglutinar as forças políticas para que nós possamos ter situação e oposição para fortalecer o regime democrático.
eu espero que o PSDB de São Paulo não cometa esse equívoco e não cometa o que eu considero uma agressão à consolidação democrática do Brasil. Deputado Moreira Franco, muito obrigado pela entrevista do senhor e muito sucesso para o senhor. Obrigado. Aliás, sucesso continuado, né? Muito obrigado pela companhia, senhor telespectador. Eu voltarei oportunamente com nova entrevista com o senhor parlamentar para discutir, como faço normalmente, tratando de assuntos que interessam ao Brasil e, portanto, à sociedade. Voltarei com a graça de Deus. Olá. O excesso de medidas provisórias enviadas pelo Executivo atropelando o trabalho legislativo de deputados e senadores tem sido motivo de muitos debates e muita polêmica dentro e fora do Congresso Nacional. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar sobre o número excessivo de MPs que chegam à Câmara com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. Nós vamos aproveitar também para saber as opiniões dele a respeito do futuro do PMDB no Estado. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Deputado, como é que o senhor vê essa avalanche de medidas provisórias que vem aqui para a Câmara dos Deputados, tumultuando aqui, atropelando, enrolando o meio de campo do trabalho dos senhores parlamentares? Como é que o senhor vê isso tudo? Olha, eu vejo como uma manifestação da cultura política do Executivo brasileiro. O Instituto da Medida Provisória é um instituto necessário no tipo de organização político-institucional que se adotou com a Constituição de 88. No entanto, o presidente da República, ele acha que a medida provisória é um instrumento para, entre aspas, facilitar a vida do Executivo e taca a meter medida provisória sobre tudo, inclusive descumprindo regras as regras de urgência e relevância. E não há urgência. E não há relevância, e metem numa medida provisória artigos que dizem respeito a outro problema, ou seja, é um tumulto, é um oportunismo que tem caracterizado a atitude do Poder Executivo com relação à sua necessidade de produzir leis. E um desrespeito evidente, não ao deputado, não ao senador, mas ao Congresso como instituição. Eu creio que isso aí não é culpa do Lula. O Lula, que o PT criticou barbaramente no governo Fernando Henrique o uso da medida provisória, o Lula tem feito pior do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez pior do que o Collor, do que o Sarney, do Itamar. Enfim, nós estamos indo num crescendo que tem que ter uma interrupção. Bom, e como é que o senhor vê aqui dentro do Congresso, particularmente na Câmara dos Deputados, onde os analistas políticos dizem que a eleição do presidente Severino Cavalcante poderia ter até sido parte de um movimento de insatisfação da situação do status quo da Câmara dos Deputados com essa questão? Quer dizer, dentro dessa perspectiva, o que os senhores parlamentares pretendem fazer para cristalizar essa rejeição dessas medidas provisórias que são toda hora empurradas para cá? Existe alguma legislação que vocês estejam trabalhando em cima para conter isso, para disciplinar isso, para definir melhor o que é urgência e relevância? Como é que está isso? Olha, no governo Fernando Henrique já houve uma modificação. Houve um esforço enorme, promovido inicialmente pelo PMDB, que criou uma comissão logo em 1995, 96, para estudar a questão da medida provisória e, ao longo dos 8 anos, em um determinado momento, se fez uma diminuição dos poderes do presidente da República de editar medidas provisórias. Só que isso é insuficiente, porque a cultura do Poder Executivo é uma cultura, lamentavelmente, autoritária. E nós não temos tradição ainda no uso de determinadas regras institucionais e constitucionais. Aí as pessoas, porque ficam encantadas com suas eleições, se acham poderosos com aqueles guardas batendo continência, subindo rampa e tocando hino, e acham que podem tudo e fazem tudo, e aí conseguem
fazer medida provisória aumentando imposto, por exemplo, como foi essa última medida que pela primeira vez na história do Brasil mobilizou a sociedade brasileira e impediu, pela força da sociedade, que essa medida se tornasse lei. Então eu acredito que algo terá que ser feito. Eu não tenho dúvida que o presidente Severino, a eleição do presidente Severino, foi uma manifestação de repúdio às práticas adotadas pelo Palácio do Planalto nos últimos 2 anos, a desorientação política, a falta de coordenação. Eles não conhecem as instituições. Eles não sabem, por exemplo, tenho certeza, que o Congresso Brasileiro é uma instituição que foi criada no Império. Ela não é uma instituição republicana como em outros países, ou a Câmara é uma instituição republicana. No Brasil, não. O Senado já havia no Império, o Congresso já havia no Império. E o Congresso sempre foi muito solidário ao Poder Executivo, mas derrubou, a começar por Dom Pedro I, todos aqueles que acharam que podiam tudo, se excedendo ao limite do necessário. A eleição do presidente Severino manifestou essa irritação, essa insatisfação, esse desagrado. Eu acredito que é possível que se chegue a um ponto de equilíbrio, porque nós precisamos consolidar cada vez mais a nossa democracia. Esse ponto de equilíbrio que o senhor menciona é o que está previsto na Constituição, que diz que os 3 poderes têm que conviver de maneira independente e harmônica, né? O problema da norma constitucional, ela é como se você tem relações de casamento. É necessário que haja harmonia. Tem que saber transigir. Para você conviver casado com a família. Agora, você pode ter uma harmonia silenciosa, ausente, absolutamente largada, que é um casamento frustrado, ou você pode ter uma harmonia criativa. Eu acredito que nós, e a democracia exige, porque a democracia não é consenso, a democracia é dissenso. Então ela é uma coisa criativa. É o choque do contraditório. É o choque do contraditório. Ela obrigatoriamente é criativa, ela estimula o debate, a divergência, para que se chegue a uma maioria. Então o que nós temos que ter é uma convivência, uma harmonia criativa, que os poderes se respeitem sem que um seja subserviente, ou um seja humilhado, um seja dependente, subalterno ao outro. Isso é absolutamente possível. Eu creio que a democracia brasileira, desde a queda do regime militar, tem se consolidado e nós vamos, eu não tenho dúvida, que nós vamos resolver esse problema. Evidente, nós temos que começar com o PT entendendo que ele está provando que todos os governos no Brasil, lamentavelmente, são iguais. Ele que bateu tanto no Fernando Henrique, que bateu tanto no Collor, que levou o Sarney ao desespero, hoje está lá abraçado com o Sarney e fazendo coisas piores, como o caso da medida provisória, que foi feita no governo Fernando Henrique. Eu quero conversar com o senhor sobre o futuro do PMDB no Rio de Janeiro, mas antes eu quero uma última pergunta a respeito das MPs. O senhor mencionou a questão da MP 232 que provocou essa mobilização gigantesca da sociedade brasileira. O senhor acredita que depois dessa MP, dessa rejeição e etc., o senhor acredita que ainda haja espaço para o governo, para o executivo, legislar sobre matéria tributária via medida provisória? Olha, espaço eu não acho não, mas lamentavelmente, pelo menos que eu tenha conhecimento em termos vigorosos, foi a primeira vez que a sociedade brasileira se manifestou claramente contra aumento de imposto. A sociedade brasileira, ao longo da nossa história, desde o período colonial, mas no período republicano, eu não me lembro de uma manifestação tão dura. A sociedade sempre foi muito desinteressada, muito ausente com relação a essa voracidade do poder público em avançar no bolso do contribuinte. Até porque uma inflação prolongada, ela estimulou esse tipo de comportamento. Agora não, a inflação está mais controlada e a sociedade inteira manifestou repúdio a um hábito do poder executivo, a começar pelo Poder Executivo da União Federal, de achar que o negócio é cobrar imposto. E hoje nós estamos com o brasileiro trabalhando 4 meses por ano só para pagar os governos. E os governos a gastar
desnecessariamente. Agora, nesse fim de semana, nos últimos dias, eu vi uma matéria publicada no jornal O Globo, se não me falha a memória, que compara Exatamente. os gastos do governo com coisas absolutamente secundárias no que diz respeito ao interesse da população. Gastos com viagem, gastos com manutenção de mordomias e máquinas, gastos com atividades exclusivas do Poder Executivo. Isso eu acho muito ruim. E a sociedade vai reagir, porque ninguém está disposto a trabalhar para ficar enchendo os cofres públicos. Agora, deputado, vamos saber o que o futuro reserva para o PMDB do Rio de Janeiro. Qual é a sua visão de futuro do seu partido no seu estado? Olha, eu diria que o futuro do PMDB, o futuro reserva ao PMDB glórias, a começar aqui, em plano federal. Eu acho que lá no estado do Rio de Janeiro nós temos maioria na Assembleia Legislativa, maioria nas câmaras municipais, a quase totalidade dos prefeitos, maioria do ponto de vista de conjunto de votos, a governadora companheira nossa, temos lá um candidato a presidente da República, que é o ex-governador Garotinho. O PMDB lá é muito forte e temos todas as condições de eleger o sucessor da governadora Rosinha. Agora, aqui, em plano nacional, a situação do PMDB é mais delicada, porque o partido está na Câmara rachado ao meio. Está sangrando já há muito tempo com essa divisão. Nós temos uma situação extremamente delicada, porque a liderança de um partido não é algo decorrente da vontade da pessoa. Quem exerce a liderança tem que ter condições políticas para o exercício dessa liderança. O problema não é mandar, é ser obedecido. O problema não é definir caminhos, é ser seguido. E nós estamos hoje com uma situação tal que as pessoas que estão disputando a liderança, 45 a 46, 46 a 45, elas já perderam essas condições. E o partido está sangrando no plenário da Câmara, com orientações diferentes, dando demonstrações públicas da sua divisão. Isso é muito ruim para as instituições e particularmente para o PMDB. Mas eu acho que desse sangue surgirá a glória. Deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas eu quero que o senhor volte aqui para a gente continuar esse bate-papo, que é muito, muito interessante. Muitíssimo obrigado. Voltando à questão das MPs, o presidente da Câmara, deputado Severino Cavalcante, aproveitou a